Somos apóstolos do bem, Indaiatuba, São Paulo. E hoje a ideia é que nos aglutinemos para reflexionarmos sobre a família. Mas antes, voltemos os nossos pensamentos a Deus e a Jesus, para que nos inspire, nos fortaleça, nos oriente a todos. Quando Jesus transforma a água em vinho nas bodas de Canaã, após ele fazer a transformação, Pedro lhe pergunta: Senhor, não estimulastes a bebedice? E Jesus responde: conheces a alegria de servir a um amigo? E continua, dizendo a Simão Pedro: Simão, os laços da alma são laços misteriosos que nos conduzem a Deus. Na verdade, os nossos verdadeiros amigos vêm da família, seja através do amor, seja através do resgate, quando são professores nos ensinando a paciência, o perdão, a resignação, a humildade. Família, na verdade, é um posto de serviço de transformação planetária. E nós somos agentes transformadores. Mas como posso querer me harmonizar com 4, 6, 8, se eu não consigo me harmonizar comigo mesmo? Nós temos que parar e refletirmos sobre a importância de nos colocarmos nesse patamar familiar. Porque a melhoria da humanidade passa pela harmonização da família. Porque família é um porto seguro, isso é Chico que diz, família é um porto seguro no mar revolto das nossas existências. É para a gente pensar. Existe uma transcendência, além do mundo físico, material, em família. Porque transcende. Vias de regra, estamos vindo de outro porto da vida espiritual para aqui estarmos no empenho de construirmos o melhor a nível familiar. Então, essa forma de vida mais apertada pelo convívio mais estreito nos traz aprendizagem para a nossa evolução. E aí vem a pergunta: nós estamos unidos por acaso? Não estamos unidos ao acaso. Existe uma ordem superior que nos aglutina, segundo as necessidades de resgate, de amor, de recuperação, de evolução. Então não é o acaso, porque o acaso não existe no mundo do Pai. Escolhemos nossas famílias. A bem da verdade não é bem uma escolha. É uma solicitação, vias de regra. Um pedido, quando temos lucidez para tanto. Porque existe crivo espiritual para a formação familiar. Então, como explicar afinidades e dificuldades entre pais, filhos, irmãos, marido, mulher? Como explicar? Muitas vezes nós tivemos e fomos amores, e isso se mantém, o amor continua vivo, porque as dificuldades e afinidades são anteriores à reencarnação. E outras vezes nós fomos desafetos, até inimigos, que também se mantêm durante o tempo. E aí surgem as dificuldades de relacionamentos e barreiras a serem superadas. Então nós temos que parar e observar
qual o patamar que estamos e qual o patamar que queremos estar no âmbito familiar. Porque o maior teste das nossas vidas na reencarnação chama-se família. Por isso que somos constituídos de pequenos núcleos, para que possamos nos entender e aí passarmos a entender outrens. Mas enfim, como nós somos seres gregários, precisamos de uma relação interpessoal para o nosso crescimento. Nós necessitamos disso. Na família, nós temos oportunidade de revermos posturas, relacionamentos, aumentando a nossa tolerância, porque nós devemos dar a nossa colaboração para esse desenvolvimento. Nós somos parte integrantes. E a família é bendita, por isso que o Cristo veio em família. Senão poderia ter trazido outra forma de exemplo. Enfim, a convivência familiar desperta tendências daquilo que está no perispírito. Então nós temos que estar atento, porque muitas vezes temos coisas adormecidas em nós, que esse convívio familiar, situações que nós temos que encarar, despertam em nós tantas coisas boas quanto coisas ruins, porque está no nosso subconsciente. Então, nós temos que estar atento para participarmos efetivamente desse convívio familiar. Existem filhos que não sabem lidar com os pais. E também sentem angústia por não amar esses pais. E vice-versa. Nós temos um exemplo no filme A Vida Continua, que é o livro de André Luiz, muito interessante. Quem não viu, por favor, veja, que é bem interessante. E aí nós sofremos e nos sentimos incapacitados porque não conseguimos amar. Mas as nossas vidas são construções. Tudo em nós é construção. E só depende de nós. Por isso é que o Cristo disse, a cada um segundo as suas obras. Às vezes, em uma família equilibrada, existe uma ovelha negra, que o pessoal sempre diz, aquela fulano destoa naquela família. Só que é por acaso? Não. Ele veio aprender com essa família, porque nessa família ele encontra harmonia, equilíbrio, e ele pediu para poder vir num ambiente melhor, para tentar se recompor, se reconstruir. Então as relações devem ser observadas sob a ótica do amor e do afeto, porque são pontos de vitais importância. Por isso dizia o Cristo, o amor cobre multidões de pecados. E ele estava perfeitamente correto, porque só o amor constrói. Observa quando nós temos atitudes desorganizadas, de nervoso, que queremos culpar outrem, como nós ficamos. É só nos observarmos. Então, o amor, o afeto são fundamentais numa construção familiar. Porque em uma família, mesmo sendo diferentes, porque ninguém é igual a ninguém, existem pontos de aglutinação. E nós que estamos buscando ao Cristo, aos ensinamentos crísticos, nós já temos condições de observar aonde estão esses pontos, como melhorarmos, o que fazermos para resgatarmos
resgatarmos de forma melhor. Porque a família é uma programação divina. Não é o bel prazer. Existem fatores fundamentais para cada um de nós nesse retorno familiar. Então, a compreensão na família é fundamental. Ah, mas veja bem, meu irmão é irascível, é terrível é tal meu irmão. A minha irmã é impaciente. E você? E nós? Como somos? Nós é que temos que trabalhar em nós esses fatores melhores, porque é para o nosso bem. Se eu me melhoro, eu estou fazendo a minha parte para galgar mais um degrau na escala evolutiva. Então, quais os mecanismos que regem o processo reencarnatório no núcleo familiar? Quais são os mecanismos? Porque tem que ter. Se a família é de formação divina, e não é por acaso, existem mecanismos que regem o processo. Tem sim, amor, justiça divina, misericórdia, resgate e tantos outros. Mas o amor é fundamental, porque a justiça divina vem antes da misericórdia. Então nós temos que entender que nós podemos atenuar processos de sofrimento para nós. Sejamos um ponto de equilíbrio e não de desunião. Porque esses mecanismos são aqueles que nos colocam frente a frente com aqueles que vilipendiamos, abandonamos, não educamos, desdenhamos e também muitos amamos. Não é só o negativo, tem o positivo. Mas isso nós temos que entender, que o amor vem acima de tudo. E aí abarca todos os outros. Porque são os filhos, maridos, irmãos, esposas, pais problemáticos, cuja causa, com certeza, está em encarnações passadas. Então, aquele filho que não consegue olhar para o pai desde pequeno, nós temos aí, dentro da doutrina espírita, situações que nos explicam e esclarecem o porquê. Foram desafetos. Muitas vezes foram pessoas que nos mantiveram cerceadas, que nos mantiveram sob julgo, etc, etc, etc. As situações são as mais diversas. E do lar parte toda mudança que vai se estabelecer para o mundo. Um lar em equilíbrio é uma sociedade equilibrada. Que, aliás, no momento, o organismo social está doente. E a célula desse organismo é a família. É a família, que são os pontos que vão se juntando e formam essa humanidade que aí está. É a família, o lar, que são as causas desse organismo social, tanto boas quanto ruins. Então, quais os nossos papéis dentro da família? Como nós podemos ajudar? Nós temos consciência dos nossos papéis? Porque os nossos papéis têm que ser de aglutinadores. Nós temos que ser aqueles que somam e não aqueles que dividem, não aqueles que vêm para desagregar, não aqueles que vêm para estimular a disputa, o desamor. Então nós temos que ser aglutinadores, porque nós já temos noção do Evangelho do Cristo. Amai ao próximo como? A si mesmo. Façais aos outros o quê?
gostaríeis que vos fizesse. E assim nós vamos. Então, quando nós vivemos em família, nós temos que aprender a dividir, a sermos fraternos, porque são subsídios importantes para a nossa evolução. E aí entram as virtudes, a paciência, a abnegação, o perdão, a bondade, a caridade. Como caridade? Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que exercitar o amor para esse irmão que não está no patamar que eu gostaria que estivesse. Então, a família, na verdade, é um ensaio para melhorarmos nossos relacionamentos. Este é o ponto fundamental da família. E aí vem Emmanuel, o Consolador, e diz assim: nos laços familiares reúnem-se todos aqueles que se comprometeram no além a desenvolver na terra uma tarefa construtiva de fraternidade real e definitiva. Essa frase, na verdade, é um compêndio, porque aqui nos esclarece os comprometimentos anteriores que nós temos e que a nossa tarefa tem que ser de construção e de uma fraternidade fundamental, não aquela fraternidade superficial. Ela tem que ser real e, mais ainda, definitiva, porque aí se encontram nesses laços os elos de amor, de ódios, de perseguições do passado, com o fim de se transfundirem em solidariedade fraternal. Para quê? Para um futuro melhor. Esses elos são fundamentais nas nossas vidas. Já observaram quando a gente ama pessoas, como nos faz bem? Como nos sentimos fortalecidos, vivos, dispostos? É o amor. Agora, observa quando você está magoado, está até com ódio de alguém. Como nos sentimos? E aí nós vamos ter os parâmetros necessários para buscarmos essa fraternidade real e definitiva que nos diz Emmanuel. Porque a solidariedade está em tudo, na verdade, nos pequenos gestos. Os núcleos familiares do além também agrupam-se igualmente em falanges, como nós. Só que não necessariamente nós possamos manter essa mesma família. Porque se nós viemos para resgate, nós vamos voltar por aqueles que são afins, que são as famílias espirituais. Na questão 205 do Livro dos Espíritos, diz assim: a reencarnação amplia os laços de família. Por quê? Amplia os deveres da fraternidade. Pois no vosso vizinho ou vosso serviçal pode-se encontrar um espírito que foi de vosso sangue. Então, muitas vezes, pelo nosso esquecimento, nós estamos convivendo com seres que participaram de nossas vidas e agora, porque é um serviçal ou é uma pessoa próxima, a gente não tem essa lembrança, a gente não se atém às afinidades ou aquilo que nos repele. Depende do que nós sentimos. Então, nós temos que nos lembrar que muitas vezes são pessoas afins que participaram de nossas vidas. Na questão 207, fala sobre a semelhança. Os pais não transmitem semelhanças morais. Por quê? Por se
tratar de almas, espíritos diferentes. Ele não vai transmitir aquilo que ele tem de moral, de conhecimentos, de situações que ele tem no seu interior, porque o espírito é o outro, e cada um conseguiu, durante as suas existências, colocar algo dentro de si de formas diversas. Então, muitas vezes vem aquele filho que é para resgatar e nós não podemos dizer que são iguais, porque nós viemos para atender aquele espírito, passando aí sim conhecimentos e praticando ações que levam a pessoa a entender que é necessário adquirir esse legado moral que o Cristo nos deixou. Então, ainda há sim, dentro da questão 207A, ele diz assim: quando as semelhanças morais são espíritos simpáticos, atraídos pela afinidade de suas inclinações. E complementando na 208, os pais exercem influência sobre os espíritos dos filhos porque têm a missão de desenvolver e os espíritos do filho, que vão ser desenvolvidos, devem ser pela educação, porque isso é uma tarefa. Então, os pais vão exercer influência sobre os espíritos dos filhos, porque tem uma missão de desenvolver através da educação. Então, eles devem se lembrar, os pais, que são gerenciadores das vidas dos filhos. Então, há necessidade de encaminhamento. O pai é responsável, a mãe é responsável. A família veio para esse fim. Então, as crianças não devem dominar os pais, porque serão adultos inseguros. Filho precisa de olho no olho, de abraço, de carinho. E também tem mais: amai os vossos inimigos, porque muitas vezes os inimigos estão dentro do lar. Nós temos exemplos gritantes no dia a dia. E os ensinamentos de Jesus são para que melhoremos nossos relacionamentos, não só familiar, no trabalho, na sociedade em si. Por isso que ele nos trouxe esse legado há 2000 anos. E nós temos que buscá-los. Temos que entronizar em nós isso. Porque nós devemos agradecer. A gratidão é fundamental. Agradecer o lar que nos acolhe, a família que temos, não importa como seja. É aquela família que nos acolheu, seja pela oportunidade de resgate, seja pelo amor. Então, a família que nos acolhe, nós temos que agradecer. Agradecermos também as experiências que vivemos. Então, é um exercício de troca constante. E nós devemos apresentar aos nossos filhos, desde cedo, o caminho de Jesus, o Evangelho, que é um convite que Jesus esteja em nosso lar. Porque com essa base, com certeza, nós nos faremos melhores e uma família melhor. Então, o Evangelho é um momento de reflexão para que possamos repensar o papel de cada um nesse lar, nessa convivência familiar, nesse apoio mútuo da condução dos papéis. A família é um posto de formação, volto a repetir, de agentes para a transformação planetária. Mas o que faz uma verdadeira família? Qual é o elemento que faz uma verdadeira família? O amor. O amor.
Porque só existe uma raça, a humana. Só existe uma família, a grande família humana. Então nós temos que pararmos, refletirmos e lembrarmos que nós somos seres em evolução e estamos neste meio para que possamos agregar, amar, nos solidarizar, sermos fraternos e exercermos todas as virtudes que o Pai nos legou. A abnegação, a paciência, o perdão, a indulgência, para que possamos atingir um patamar melhor. Desejo de coração a todos que os seus lares e os seus familiares estejam sempre amparados por esse amor divino, envolvidos em bênçãos regeneradoras de luzes. E deixo a todos um fraterno abraço. Obrigada infinitamente.